Bem-vindo ao Ordem e Caos, e hoje nós vamos conversar sobre um tema que nós temos, gente, certeza, uma certeza na nossa vida, é sobre ele. Na verdade, é sobre o que representa ele, mas a gente não está pronto, a gente não está preparado para viver, que é o luto, que é a morte. Sejam de circunstâncias, sejam de fases da nossa vida e sejam de pessoas. Nós, em algum momento, vamos perder alguma coisa ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa jornada, e muitas vezes, na maioria das vezes, nós não estamos prontos para isso. E eu vou contar uma experiência minha que, pra mim, na época, foi muito vívida, assim, sabe? Eu acho que uma intensidade muito grande. Eu lembro que logo que eu noivei, tinha um apreço muito grande pelo meu quarto, assim. Na verdade, eu tenho sempre um apreço muito grande pelas minhas coisas. Eu tenho um cuidado, um carinho, e o meu quarto, pra mim, era o meu refúgio, era a minha sensação, assim, de, nossa, eu tô no meu lar. E eu lembro que toda semana eu tirava tudo do lugar e eu arrumava e colocava em outro, deixava tudo organizado do meu jeito. E eu lembro até que tinha vivi 22 anos, né? Naquele quarto. Então, na minha janela, de frente pra minha janela, tinha um muro. E aquilo me incomodava tanto, gente, ter um muro de frente. Eu falava, nossa, meu sonho é quando tiver uma janela que eu olhe pra qualquer coisa que tenha, mas que não seja um muro. E eu lembro que na fase do noivado, quando a gente estava construindo a nossa casa, gente, eu sentia uma sensação tão estranha quando eu olhava para o meu quarto, porque era como se eu me deparasse com uma realidade de que eu ia sair dali, e não necessariamente era só o real, né? Assim, a minha realidade, mas eu acho que era toda a estrutura daquilo. Eu estava vivendo uma nova fase e que eu precisava encerrar um ciclo. E isso significava não deixar para trás esses 22 anos que eu estava naquele quarto, mas toda aquela história ela ia ter um fim. E aquilo é, me deixava muito aflita, assim, sabe? Vou confessar para vocês, porque o meu sonho sempre foi casar, eu sou muito realizada, casada. Assim, eu falo que a melhor coisa da minha vida até hoje foi ter casado, mas isso não significa que a gente não deixa de sentir algumas mudanças na nossa vida. E foi assim que eu senti essa mudança do noivado pro casamento. Foi essa sensação de eu estar abrindo mão desses meus anos já vividos, e que eu ia viver uma aventura nova que eu não fazia ideia de como seria, e eu estava deixando esses 22 anos que eu já sabia como era. Quando eu saí de lá, foi muito gostoso, eu vivi fases muito boas naquela casa, mas, como eu falei, não significa que não foi parte de quem eu fui, afinal, 22 anos da minha vida foram vividas naquele quarto. E não necessariamente no quarto, né? Eu trouxe o quarto porque é um pouquinho menor pra gente poder entender um pouco melhor, mas assim, a casa como um todo, né? Eu não tava abrindo mão do quarto. E eu acho que era esse sentimento que eu tinha. Eu estava abrindo mão de ser a filha que chegava em casa e a comida estava pronta. Eu já falei aqui que eu era um pouco mimada, né, pelos meus pais. Então, eu não ia ter algumas coisas que a minha vida inteira eu tive. Pelo contrário, eu ia deixar de ter, mas também ia ganhar outras. E isso não significa, como eu falei, que é bom ou ruim, mas era um ciclo, era o fim de algo e isso me pegava. E assim, várias fases da nossa vida, né, gente? Quando nós saímos de um trabalho, quando nós decidimos se afastar de alguém, a gente vive um luto e que muitas vezes ele não tem esse nome. A gente só fala assim: ah, me afastei, ah, terminei um ciclo. E tem sentimentos ao redor daquilo que muitas vezes a gente não percebe que é de fato um ciclo se fechando e é uma dor de algo que está se encerrando. E, enfim, eu trouxe um exemplo mais prático, que não significa necessariamente a perda de alguém, que inclusive quando a gente olha para a perda de uma pessoa, a gente vê muito mais a tristeza do que essa sensação de talvez um recomeço das coisas, né? Quando a gente tem um luto, às vezes, sobre uma fase da nossa vida, a gente sabe que tudo bem, ela não vai voltar, mas tem uma esperança pela frente, né? Abrir mão de um quarto para viver uma casa. Então, teve uma outra mudança na minha vida e eu vivi esse luto. Mas o que eu quero trazer aqui é exatamente essas nuances entre o luto, entre as fases, entre as circunstâncias, e que, de fato, ela não é só sobre quando alguém morre, quando alguém falece, mas também sobre as fases que a gente vai vivendo. E eu percebo isso também hoje, não só quando eu casei, mas principalmente agora ficando um pouco mais velha, né? Eu olho para trás assim e eu lembro da minha fase dos 19, dos 20 anos, inclusive foi até sessão de terapia essa semana sobre como eu vivia as coisas muito mais intensamente, tanto os meus sentimentos quanto a alegria, a minha tristeza, tudo era muito maior do que é hoje.
E muitas vezes eu associava como se eu tivesse perdido parte de mim. Ah, eu perdi parte da minha personalidade até por circunstâncias, né, que aconteceram na época. Mas hoje eu percebo que, na verdade, isso faz parte da minha maturidade, né? A Ingrid que era lá atrás hoje, ela já não, talvez não faça tanto, não caiba tanto nesse meu mundo aqui. Mas ela continua fazendo parte de mim, ela continua fazendo parte da minha história, mas não com tanta euforia, assim. Minha alegria, ela era muito eufórica, assim, sabe? Ela, às vezes, nem condizia com a realidade. Eu vivia num mundo um pouco mais lúdico, assim. Então, eu percebo que hoje ela não cabe aqui. E eu preciso entender isso. Eu preciso olhar com carinho pra Ingrid, que um dia foi, e olhar com carinho também pra Ingrid que tá aqui hoje. Então, eu não posso abrir mão 100% dela, porque faz parte de mim, né? Tem coisas que são de personalidade, mas hoje ela já não cabe nesse meu mundo e eu preciso aprender que eu amadureci. Então, eu percebo que essa fase dos 20 e poucos anos, mais próximo dos 30, a gente também tem um luto de quem a gente foi. Porque nós éramos muito imaturos, a gente estava vivendo a nossa fase adolescente, enfim, e hoje a gente se sente forçado a crescer, forçado a amadurecer, porque, né? Aí na nossa cabeça nós já estamos com quase 30 anos, então a gente precisa passar por essa fase, precisa amadurecer, e isso não significa que vai ser fácil. Pode ser que tenham momentos de decisões muito difíceis que a gente não queria, que a gente só queria, né, estar ali com os pais decidirem por nós, e nós vamos precisar passar por essa fase, por esse ciclo e falar, não, acabou, né? Vai doer, vai ser difícil, mas acabou, preciso passar por isso. Então eu trouxe algumas coisas aqui, um pouco da vida, um pouco de circunstâncias, pra gente ver que não é só sobre a morte em si, mas também é sobre a morte, né? Também é sobre a ida de pessoas queridas. E agora falando um pouco sobre o luto de pessoas, eu tive uma experiência que foi um marco na minha vida. Foi o falecimento de 3 pessoas muito importantes na minha vida e que ao mesmo tempo foram pessoas muito importantes na vida de pessoas que eu amava. Eu perdi, próximo da pandemia, a minha sogra e os meus 2 avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, e tudo em escadinha, assim, de 3 em 3 meses, e todos pelo câncer. Então eu lembro que para mim foi muito difícil, não só o passar pelo luto, mas eu acho que eu aprender que eu não ia tirar a dor das pessoas que estavam em luto também, que no caso eram pessoas próximas a mim e muito importantes, as pessoas mais importantes da minha vida. Então eu vivia o meu luto e o luto dessas pessoas. Não consegui lidar da mesma forma e viver a minha vida da mesma forma. Precisei na época sair do meu trabalho, eu precisei entender. E isso foi bom para o meu amadurecimento também, no sentido de entender que nada é para sempre, que a vida não é para sempre, que as pessoas que eu amo não são para sempre e que eu preciso saber quais são as minhas prioridades. E naquele momento as minhas prioridades era estar próximo da minha família, era fazer coisas que eu ainda não tinha feito, era estar mais presente. Eu sempre trabalhei muito, gostei muito de trabalhar, então eu sempre tento recalcular a rota em várias fases da minha vida para que eu não perca isso, para que eu não perca essa presença, tanto de amar as pessoas quanto de estar presente por elas. E eu lembro que aquilo me marcou muito, a perda me marcou muito. Ao mesmo tempo que me trouxe muita dor, ela me trouxe muita direção também. E eu acho que isso tudo é a maneira como a gente enxerga a vida, né? Como a gente enxerga as circunstâncias, a dor, como a gente vai reagir diante disso. E eu decidi, mesmo com muita dificuldade, e eu vou confessar para vocês que o luto ele faz parte, realmente essas perdas elas fazem parte do meu dia a dia, mas eu decidi com muita dificuldade olhar para isso e criar um novo significado e criar uma história para que eu pudesse seguir em frente e eu pudesse olhar a vida dessas pessoas que foram, mas manter as tradições, manter o amor, manter realmente o alicerce que eles trouxeram na família. Então, é a maneira como eu tenho tentado enxergar, né, o luto além dessa minha dor. Bom, agora que eu contei um pouco sobre essas minhas experiências, que eu queria trazer para vocês, não é que vocês olhem para mim e falem, meu Deus, que triste, não, pelo contrário, mas que vocês olhem para fases, para circunstâncias, talvez para pessoas que vocês perderam e pensem assim, puxa, será que eu tenho elaborado? Eu tenho visto essa dor e eu tenho feito algo com ela, ou tenho deixado ela ali só parada, me corroendo, me machucando, porque muitas vezes a gente sente falta, muitas vezes não, na maioria das vezes, né, no nosso dia, de momentos especiais, a gente sente falta, a gente sente saudade, às vezes você se mudou de uma cidade e agora você tá em outra que não tem mais como você voltar atrás, e você tá aí, você tem que viver agora uma nova fase. E você sente falta, você sente saudade, então como que a gente elabora isso? Como que a gente vive esse luto? Como que a gente pode trazer um novo significado para essa dor, para essa falta?
E eu queria trazer aqui, eu não sei se você já conhece, mas existe uma teoria que fala sobre as 5 fases do luto. E eu queria conversar com vocês sobre elas. Essas fases, elas foram criadas na época para definir as fases do luto de pacientes, de pessoas que estavam em fases terminais, mas ela se estendeu depois, entendendo que realmente o luto ela não era exatamente sobre o fim também, necessariamente de pessoas queridas, mas de situações, de momentos importantes da nossa vida que já não voltam mais. E foi percebido que essas fases elas eram muito similares. Então hoje ela já faz parte das 5 fases dos lutos que temos nas nossas vidas, sejam eles, como eu falei, de pessoas, de situações, de momentos específicos da nossa vida. E não necessariamente essas fases elas vão seguir uma ordem. E não necessariamente você vai viver todas essas 5 fases. Pode ser que você viva uma só e consiga elaborar isso de alguma forma e não viva as 4. Pode ser que você viva as 5, pode ser que você viva uma totalmente diferente da minha e não tem uma ordem certa para você viver o seu luto. Mas eu queria falar sobre eles até para a gente se conhecer mais, para a gente entender um pouco mais do nosso caos e para a gente conseguir trazer um pouco mais de ordem para o nosso caos também. A primeira delas, a primeira fase é a negação. É quando você não aceita a perda. Quando você foge e quando você diz, não, eu não acredito que isso aconteceu. E geralmente isso não que seja, como eu falei, uma ordem, mas acontece logo no início, quando a gente perde algo, a gente não quer acreditar. A gente não quer viver aquela realidade. Então, em muitos momentos a gente nega aquilo. Não, eu não passei por isso, eu sou forte, eu não vou viver esse momento porque ele não foi doloroso, ele não vai ser difícil para mim, eu sou forte, eu vou conseguir lidar com isso. E muitas vezes, de fato, a gente consegue elaborar muito bem isso e não sofre, mas o problema é quando a gente sofre e a gente nega. É quando a gente fala, eu não vou sentir, eu tô aqui, tá doendo, tá me corroendo, mas eu prefiro negar esse sentimento, eu prefiro negar essa situação. E não aconteceu, eu vou continuar a minha vida assim. E de certa forma é um mecanismo de defesa, né? É a maneira com que o nosso cérebro ele percebe a situação e tenta reagir de alguma forma, para que a gente não entre em pânico. E aí vem o segundo, que é a raiva. É quando provavelmente a gente já tenha aceitado e a gente já tenha sido frustrado. E a gente sente raiva, e a gente sente ódio. Por que comigo? Por que isso foi acontecer? Por que com tal pessoa? Por que a gente entra com um monte de perguntas, tentando entender com tanta raiva da situação. E é aí que ela entra, né? Essa é a fase da raiva. Também a terceira fase, que seria a da barganha. Essa aqui, ela é aquele momento em que você, puxa, você aceita, mas você não queria ter aceitado. E aí você começa a pensar, puxa, mas podia ser diferente. Eu poderia ter feito tal coisa. E você começa a tentar barganhar com essa perda, quando já não tem como voltar atrás. E a gente tenta entrar nessa barganha, e que por anos eu estive nessa fase do eu podia ter feito diferente, eu podia ter estado mais presente. E eu consegui mudar isso através de terapia, através de me conhecer mais, de que, puxa, todos os momentos que eu tive com os meus avós, eu estive com a minha sogra, eu estive ali presente, sabe? Eu realmente estive com eles, né? Eu vivi a minha infância assim com meus avós, na época, né, graças a Deus não tinha nem rede social direito, então eu aproveitei tanto a presença deles, eu aproveitei tanto eles. A minha sogra também, eu tive tantos momentos bons e eles são tão vívidos ainda na minha memória que não tinha como ser diferente disso, como eu não tinha o que eu fazer, né, naquela situação, não tinha o que eu pudesse salvar naquele momento. Então, a gente entra como se a gente quisesse ter o controle daquilo e a gente de fato não tem, né? Então, foi uma forma que eu consegui lidar com essa fase da barganha, foi entender de que eu fiz o que eu consegui e que de fato não tinha o que eu pudesse fazer para que as pessoas tivessem mais tempo, sabe? Ou que a gente pudesse ter desfrutado mais. E, enfim, foi uma parte de mim também que aprendeu nessa fase a estar mais presente, a valorizar mais a minha família, a valorizar mais as pessoas próximas e estar de fato ali quando eu estou com eles. Então, para mim foi uma fase muito importante, por mais que ela foi cheia de sentimentos muito difíceis também. Tem a fase que é muito comum, que é a fase da depressão, são o choro constante, o sentimento de vazio, o sentimento de tristeza profunda, aquela vontade de não fazer nada, de não
até mesmo como se fosse uma apatia, assim, você não sente mais as coisas com tanta frequência quanto geralmente você sentia. Então é aquele sentimento mesmo que ele acompanha praticamente todas as fases do luto. Pode ser que seja algo clínico, mas geralmente ele é acompanhado exatamente pelo processo do luto. Ele não necessariamente é algo que precisa ser tratado porque você é depressivo, mas porque você está passando por um momento depressivo por conta da circunstância que houve. Então é muito importante nesse momento você entender como que está sendo. Ele tem se mantido por muito tempo, por mais de meses, e de fato procurar uma ajuda especializada para que você possa ter realmente o acompanhamento psicológico necessário nesse momento, nessa fase do luto, tá? E por último vem a aceitação. E a aceitação, ela não significa necessariamente de que você aceitou e não dói mais, de que você não sente saudade, de que aquilo não foi difícil, que aquela fase passou e pronto, passou, eu não lembro mais. Não, pelo contrário. É você, de alguma forma, conseguir, puxa, eu entendi que isso aconteceu, eu entendi que não tem como voltar atrás, eu entendi que o que eu de fato preciso, pra mim a aceitação foi assim, tá? O que de fato eu preciso é manter aquilo que sempre teve enquanto a pessoa estava viva. Então, manter as tradições, manter os valores que essas pessoas trouxeram para mim, né, as histórias que elas contaram, a importância que elas tinham na minha vida, eu poder ser essa pessoa importante para outras pessoas também. Isso, para mim, ajudou nessa fase de aceitação também. E esse é um momento em que as pessoas geralmente conseguem retornar aos projetos, conseguem olhar para frente, conseguem ter esperança no futuro, conseguem integrar a perda na sua própria história de vida. Consegue ter esse momento de eu aceito que isso faz parte da minha vida. Então, gente, eu trouxe essas 5 fases, mas pra gente ter um pouco de conhecimento sobre o luto, mas não necessariamente todas as pessoas vivam essas 5 fases, como eu falei, ou vivam exatamente dessa maneira com que eu trouxe. Isso é um estudo, é uma forma em que as pessoas conseguem também, de certa maneira, elaborar esse luto e trazer de uma forma mais real, mas não necessariamente todos vão passar por isso, tá? Então, queria só deixar claro aqui, porque por mais que eu estude sobre isso e que eu tenha vivido isso, não necessariamente você vai viver tudo aquilo que eu trouxe aqui dessas fases, tá? Bom, dito isso, eu acho que o luto pra mim, ele trouxe também uma forma de ressignificar muitas coisas na minha vida. E eu percebo que foi exatamente por eu buscar esse motivo, esse propósito, é que hoje eu consigo olhar para ele com mais leveza. Bom, para mim, essa tem sido a minha experiência com o luto. Quis trazer isso porque faz parte da minha vida. Essas pessoas, esses momentos, essas fases da minha vida são a construção de quem eu sou hoje. Né? Eu não consigo olhar para trás, talvez, e me ver naquela Ingrid, mas eu consigo trazer ela para mais perto. E até eu estava lendo um livro, que inclusive é esse aqui, ele está bem aqui do meu ladinho. Eu nem sabia direito sobre a história dele, eu nem terminei ele, inclusive. Mas esse livro, bem no começo, ele fala sobre a perda de uma irmã. E nessa perda, a menina que tá contando a história, ela fala assim, é como se depois que eu perdi ela, eu passasse a ter que escrever com a mão esquerda quando eu sabia a minha vida inteira escrever com a mão direita. E eu achei de uma forma tão profunda e tão bonita de explicar um pouco do luto, que é essa reconstrução de fases da nossa vida, de momentos da nossa vida, de nos reencontrarmos também quando existe uma falta de alguém que é importante, de uma situação, de um lugar, e é a gente ter essa reconstrução. A gente sabe que a gente escreveu com a mão direita, a gente sabe que a gente viveu coisas importantes, mas a gente tem o meio do caminho, a gente sabe mais ou menos como é, e a gente se reconstrói agora com a mão esquerda. E aí eu queria trazer, além disso, além dessa ressignificação, que para mim foi muito importante, e não que necessariamente vai ser importante para você, mas a escrita para mim foi uma forma de eu conseguir elaborar melhor toda essa dor que eu sentia, porque por muitas vezes eu sentia que as pessoas não me entendiam. E até hoje, se eu falo um pouco sobre isso e eu me emociono, algumas pessoas ainda não entendem. Então, por muitas vezes eu me senti sozinha na minha própria dor. Eu me senti sozinha sem eu entender, sem eu querer entender, e outras pessoas também não entendiam. E a escrita para mim, ela foi esse lugar onde eu pude não ter julgamento nenhum, não me sentir julgada pela minha dor ou pela forma com que eu estava enxergando aquilo, porque eu tenho a minha fé e por muitas vezes eu me via perdida dentro dela também, acho que por conta desse luto. E
eu tinha receio de falar isso para as pessoas, sabe? De que eu tinha minhas questões e que aquilo também tinha, de alguma forma, mexido, não na minha fé, no que eu creio, mas mexido em maneiras com que eu enxergava essa fé, sabe? Então, para mim foi muito difícil, assim, eu não gostava de conversar muito com as pessoas sobre isso, eu não me sentia entendida. Então, a escrita para mim ela foi esse lugar. E aí eu queria compartilhar isso, que eu acho que é uma forma de eu compartilhar um pouco do meu coração. Como eu falei, gente, esse não é um vídeo de teoria, não é um vídeo sobre como lidar com o luto, é sobre a minha experiência e como eu tenho lidado com ele ao longo dos anos. Percebo que nos últimos dias eu entendi um pouco mais sobre essa minha vontade de manter o luto próximo. E eu ficava muito na dúvida do porquê, né? Por que que eu gosto de estar próximo disso? E eu percebi que, de certa forma, o luto é o que me conecta com aquilo que eu perdi. É onde eu lembro de memórias, onde eu lembro de momentos e é onde eu sinto a presença dessas pessoas e desses momentos que já foram. E eu percebi que era exatamente por isso que eu não queria abrir mão. Não queria abrir mão do luto. Mas eu entendo que faz parte, é um processo da vida. E como eu falei pra vocês, são fases que a gente vai vivendo e a gente vai aprendendo a lidar com elas de alguma forma. Ficava mais próximo desse luto por medo, por receio de esquecer, por receio de me perder dessas pessoas e, enfim, essa sensação também de culpa, sabe? De eu seguir em frente. Eu percebo hoje que, na verdade, esse seguir em frente, ele não é eu abandonar, não é eu largar essa dor, mas eu me conectar de volta com a minha história e trazer essas pessoas vivas em mim. E eu poder, de alguma forma, continuar o legado, a história delas, através de tudo aquilo que eu aprendi. Eu tenho falado aqui, tô falando de pessoas porque estou falando mais da minha experiência, né? Mas como eu falei, pode ser de várias situações da nossa vida. E, gente, eu queria ler esse texto que eu fiz sobre o luto. Talvez esse podcast, igual ao outro, vai ficar um pouco mais extenso. Eu não vou finalizar com nada no final, mas assim, sinta-se abraçado. Esse vídeo não foi especificamente para, como eu falei, como lidar com o luto, mas é uma forma de a gente ter mais consciência sobre os nossos sentimentos e sobre os significados que a gente tem dado para essas dores. Eu não quero que esse vídeo seja um vídeo de dor, pelo contrário, eu quero que a gente, como eu falei, a gente compreenda e traga um novo significado para tudo isso, sabe? Para todas essas fases que elas vão continuar dentro de nós, que a gente pode revisitar. Hoje eu posso ir na casa dos meus pais e eu posso revisitar o meu quarto com muito carinho, eu posso olhar para ele e falar, puxa, já deixei a cama aqui, já olhei para essa janela aqui vários dias, e eu posso ter esse mesmo carinho hoje estando em outro lugar, hoje vivendo uma outra fase da minha vida. E, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Quero que vocês contem também nos comentários depois o que vocês acharam, o que vocês sentiram também ao ver o vídeo. E se hoje vocês conseguem ressignificar todas as perdas de vocês, como que vocês lidam com o luto também. Se vocês quiserem, compartilhem nos comentários. E vamos ler, então, esse texto. O nome do texto é O Luto Além da Dor. Existe muita dor no luto, eu sei. Existe a tristeza, a saudade, os sentimentos de injustiça, os porquês, que buscamos para nos sentirmos livres, mas que ao mesmo tempo nos aprisionam. Existe a saudade, ela é a que mais se representa, quase como que uma sombra, que nos persegue em momentos, em memórias e em qualquer mísero objeto que nos relembre que quem amamos se foi. Vivemos fugindo do luto, pensando sermos fortes o suficiente para não vivê-lo, quando, na verdade, passar por ele existe um grande ato de coragem. Ele é a pergunta e também é a resposta. É quem nos faz ver o dia cinza, mas que nos abraça no dia em que nos sentimos tão sozinhos. É dor, é amor, é raiva, remorso, culpa, alívio, alegria. Por isso que estar com ele exige tanto de nós. Ele chega tão rápido e tem tantos lados que a maioria dos dias é difícil de explicar quais sentimentos ele trouxe. A dor do luto nos paralisa, mas também nos direciona. Faz o peito doer quase como um infarto, mas também garantem que as memórias de dias vividos, sem imaginar o que viriam a seguir, permaneçam em nossa mente. Por anos, consegui ver apenas o lado sombrio do luto. A dor no peito, na cabeça, no corpo, e alguns dias senti a dor como se tivesse entre o meu corpo e a minha alma, sem conseguir arrancá-la. Eu sei, é difícil de explicar. Ela se torna tão presa em nós que é estranho até de pensar como era estar sem ela. Como era antes de perder quem amamos? O luto fala com quem fica.
Fala nos pertences que ficaram, que serão repartidos, divididos e que até poderão gerar atritos que jamais imaginamos. Guarda as memórias lindas que criamos como se fossem as mais bonitas e que alguém diz que não eram bem assim, mas que optamos por escolher ver apenas o que queremos carregar daquele momento. Fala sobre a nossa pequenez, sobre não termos a oportunidade de nos despedir e como não somos capazes de perceber que não estamos preparados para a única certeza da vida. Mas sabe, entre tudo isso que sinto e que talvez você possa ter sentido, existe algo no luto além da dor. Isso eu consigo perceber agora. Não vem assim do dia para a noite, mas ele chega em algum dia. Esse significado, esse além da dor. Existe uma esperança no luto, e isso chega até a ser ambíguo. Uma morte falar sobre vida? Sim, e eu conheço uma história que me faz lembrar exatamente disso. O luto nos faz crescer se conseguirmos enfrentá-lo. Mais que isso, o luto nos faz viver quando só conseguimos enxergar a morte, a dor, a impotência e pequenez que nos sentimos. O luto nos tira de um buraco imenso, nos arremessa como um salto de paraquedas sem saber o que será e aonde iremos cair, mas nos mostra que existe mais da vida do que da morte que nos deparamos. Existem coisas que ainda não fizemos, existem abraços que ainda não demos, existem palavras não ditas que ainda estão entaladas, existe tanto, existe vida no luto. Eu já disse que isso é ambíguo, é um misto de vida e morte, no fim, isso é a vida. Não é louco? No fim, a morte e a vida falam sobre a vida. E continuamos olhando para a morte, para a dor, enquanto ainda existe tanto. A dor é inevitável. O que fazemos com ela é o que controlamos. Decidiremos então ficar com os pequenos bens materiais que deixaram ou com as lembranças que farão a estadia curta de quem amamos e que se foi, honrada e respeitada. Faremos dos nossos dias cinzas e escuros até chegar a nossa hora, ou tiraremos os óculos de sol e enxergaremos com todos os tons, cores, nitidez e até as falhas que a vida tem para nos oferecer ainda. Quando pensava no ainda, eu sentia que ele trazia finitude. Ainda dá tempo. Não parece que está chegando ao fim? Aprendi com o luto que o ainda é na verdade um começo, e que ele pode ser até um recomeço. O luto me ensinou sim sobre a morte, sobre a dor, sobre enfrentá-la, sobre abraçá-la. Ele me ensinou também sobre a vida, sobre a alegria, sobre viver além da dor, sobre soltá-la quando necessário. Me ensinou a perceber que sou pequena sim, mas me fez perceber que estou viva e que isso é grandioso. Respirar é grandioso, me mexer é grandioso, perdoar é grandioso, morrer é grandioso. Essa ambiguidade de pensamento e sentimentos me faz refletir sobre como o luto não é sobre a perda, mas sim a consciência de tudo que ganhamos ao ter pessoas tão importantes ao nosso lado em determinados momentos. Ao termos mães, pais, avós, tios, primos, amigos, conhecidos, por longos ou curtos momentos, ganhei muito deles. Seu tempo tão precioso foi deixado comigo. Logo eu, tão pequena, carrego o tempo de pessoas amadas nas mãos. Que grandioso! A vida de quem eu amo está aqui em minhas mãos, mesmo que quando eu olhe para frente eu veja a morte. Enquanto eu fugia do luto, ele me perseguia. Quando bati de frente, ele se foi. Ainda aparece sem avisar. Em rostos desconhecidos que lembram olhares dos que se foram. Em sabores de comidas que lembram exatamente o gosto daquele macarrão com farofa. Em festas, em dias felizes, quando procuro por alguém que não está lá para celebrar comigo uma grande conquista. Mas quando ele vem para me consolar e não mais para me culpar. Ele vem para mostrar que eu estou viva e que eu carrego a vida de quem já se foi comigo. As memórias, as histórias, o legado. E isso é o que o luto me deu, além da dor. Ele me deu consciência de que eu estou viva. Eu falei que não ia falar nada para finalizar, e eu não vou. Eu acho que existem coisas na escrita que só estão nela. Enfim, eu acho que o mais importante, além da dor, é o que a gente faz com ela. E eu queria que você pudesse refletir hoje sobre o lugar que o luto está na sua vida, qual é o significado que nós temos dado para ele, sabe? Existe muita vida e existe muita história pra gente poder contar, pra gente carregar e pra gente viver. Enfim, gente, é isso. Muito obrigado.
Esse é o Ordem e o Caos que está na minha mente e hoje eu tenho a oportunidade de compartilhar com vocês. Um beijo e até o próximo Ordem e Caos.